Você acha que está apenas lidando com desejo, mas e se eu te dissesse que, por trás da sua compulsão em se masturbar, não está o sexo, está o medo? O medo de crescer, o medo de sentir, o medo de olhar no espelho e ver ali não um homem, mas um menino perdido, repetindo um ritual secreto para escapar de si mesmo. Carl Jung não falava de pornografia, não falava de masturbação, mas tudo o que ele escreveu sobre a sombra, a parte de nós que escondemos, que negamos, que não suportamos ver, descreve com precisão milimétrica esse comportamento silencioso e devastador. O homem que se masturba compulsivamente não está buscando prazer, mas fuga. Fuga da responsabilidade, fuga da dor, fuga do chamado à maturidade. E o que parece apenas um hábito físico esconde, na verdade, um abismo psicológico, a vida provisória de um homem que não se permite viver de verdade. Neste vídeo, não vamos te dar fórmulas mágicas, nem repetir discursos moralistas. Vamos descer juntos até a parte mais escura da alma e te mostrar que o que você chama de vício pode ser, na verdade, um pedido de socorro da sua psique. Você vai entender porque o homem-criança, como Jung o descreve, se apega a esse ciclo de prazer e vergonha. Vai descobrir como essa energia sexual mal canalizada esconde o que há de mais poderoso e perigoso em você, a sua sombra não integrada. E mais do que isso, vamos mostrar que há um caminho de verdade, de coragem, de integração. Mas ele exige algo que poucos estão dispostos a enfrentar: o confronto com o próprio abismo. Se você está pronto para parar de fugir de si mesmo, assista até o final. Esse vídeo pode não te dar conforto, mas pode te dar consciência. Ele pensa que está apenas se aliviando, que tudo se resume a desejo, a tensão acumulada, a um impulso natural, mas no fundo, algo mais antigo e mais sombrio se move dentro dele. O ritual se repete: a solidão do quarto, a luz azulada da tela, a pressa silenciosa de um ato que termina tão rápido quanto começou. E então, o silêncio, a culpa, o vazio. Não é o corpo que está cansado, é a alma que está gritando. Carl Jung dizia que tudo o que não enfrentamos em nosso inconsciente reaparece em nossa vida como destino. E talvez seja isso que ele não vê, que cada vez que se rende a esse ciclo, ele não está escolhendo, ele está sendo conduzido por algo dentro dele que ele se recusa a encarar. Essa compulsão é uma resposta, um sintoma. Ela surge nos momentos de fracasso, de rejeição, de dúvida, como uma âncora emocional. Ele corre para se masturbar não porque sente desejo, mas porque sente medo. Medo da inadequação, da solidão, do vazio de não saber quem é ou para onde vai. A masturbação se torna um ritual de regulação emocional, um sedativo contra a dor de existir. O mais trágico, ele acha que está no controle, mas essa não é uma escolha livre. É um alívio programado, um botão que ele aperta sempre que a realidade se torna insuportável. O prazer não é prazer, é anestesia. Jung nos alertava sobre o ego frágil, que teme a dor, que foge do confronto com o self. Essa totalidade que só é conquistada quando enfrentamos a sombra. E no caso do homem-criança, como Jung o chamaria, o ego nunca amadureceu o suficiente para esse enfrentamento. Por isso ele se esconde. Ele se refugia na masturbação como um menino que corre para debaixo da cama quando ouve trovões. E lá, naquele esconderijo de dopamina e pixels, ele pode fingir por alguns minutos que o mundo não existe, que ele não precisa ser forte, que ele não precisa crescer. Mas quando o vídeo acaba, a realidade volta, e com ela, o mesmo vazio de sempre. E esse é o ciclo: tensão, escape, culpa, vazio, tensão novamente. A masturbação se torna uma bengala emocional. Mas quanto mais ele a usa, menos aprende a andar com as próprias pernas. Jung dizia que o homem moderno não sofre de doenças físicas,
mas de vazio de sentido. E é exatamente esse vazio que empurra milhares de homens todos os dias para dentro de si mesmos, mas não de forma consciente. Eles não meditam, eles não se conhecem, eles se consomem. Por isso, o problema não é o ato em si, não é o sexo, é a maneira como ele se tornou um substituto para tudo o que é verdadeiro. No fundo, esse homem quer sentir algo, quer poder, quer intensidade, quer controle, mas escolhe um caminho curto e ilusório. O controle que ele sente é falso, a intensidade é química, o poder é impotente. É por isso que a compulsão nunca resolve. Ela apenas esconde até que tudo exploda. E você? Já percebeu isso em si mesmo? A forma como o desejo aparece quando você está em crise? A urgência que surge não do corpo, mas da alma inquieta? Você consegue perceber quando o impulso é apenas um disfarce para o medo? Talvez esteja na hora de parar de lutar contra o vício e começar a escutar o que ele está tentando dizer. Ele sorri, é educado, fala com doçura. Ninguém imagina o caos que o devora por dentro. Esse é o homem que aprendeu cedo que ser bom era o único caminho para ser aceito, que toda raiva era feia, toda agressividade era pecado, toda intensidade precisava ser abafada. Ele domesticou o leão dentro de si e o trancou numa jaula. Mas como dizia Jung, aquilo que você não torna consciente reaparece como destino. E o leão não morre só porque foi acorrentado. A masturbação compulsiva se torna então um canal secreto de descarga para essa energia reprimida. É o momento onde ele se permite sentir poder, onde ele assume sua intensidade, mas apenas no escuro, quando ninguém está vendo. Ali, na solidão do quarto, ele não precisa ser gentil. Ele não precisa agradar. Ele não precisa pedir desculpas por ser intenso. O arquétipo do homem gentil é uma armadilha. Ele se recusa a entrar em conflito, a se impor, a colocar limites. Prefere ceder, calar, engolir, enquanto sua alma arde em silêncio. E essa alma, frustrada por tanto tempo, encontra na masturbação uma válvula de escape. Não porque o corpo precisa, mas porque a psique está em combustão. A sombra, nesse caso, é feita de tudo aquilo que ele negou para si mesmo. A raiva que nunca foi expressa. O desejo que nunca foi reconhecido. A vontade de ser forte, dominante, livre. Mas tudo isso foi julgado como errado. Ele foi ensinado a temer sua própria força. E então, em vez de usá-la no mundo, passou a consumi-la no escuro, transformando seu fogo interior em cinzas masturbatórias. Só que essa energia tem um propósito. Ela veio para ser canalizada, não desperdiçada, para gerar criação, não apenas descarga, para provocar transformação, não alívio momentâneo. Quando o homem gentil se masturba compulsivamente, ele não está apenas fugindo do mundo, ele está traindo a si mesmo. Está sufocando a parte mais viva e perigosa da sua alma e confundindo isso com virtude. Jung dizia que o processo de individuação começa quando olhamos de frente para aquilo que mais tememos em nós mesmos. E para o homem gentil, esse algo é a sua própria força. Ele precisa entender que agressividade não é violência, que intensidade não é destruição, que sua sombra, quando integrada, é uma fonte de verdade, de clareza, de poder. Mas enquanto ele mantiver essa parte de si trancada no porão, ela vai continuar se manifestando na compulsão, no isolamento, na vergonha depois do prazer. Não há paz em negar a própria natureza, há apenas entorpecimento. E a masturbação compulsiva, nesse cenário, é o grito abafado da sombra implorando para ser vista. Existe uma parte dentro dele que só quer colo, não quer ser desafiado nem confrontado, quer ser embalado, protegido, consolado. Essa parte não cresceu, e quando o mundo exige que ele enfrente dores, riscos, responsabilidades,
Ele corre de volta para a única figura que sempre o acolheu, o arquétipo da mãe. Mas essa mãe não é de carne e osso, é simbólica. Ela aparece na forma de conforto imediato, de prazer sem consequência, de abrigo contra a realidade bruta. E em tempos modernos, ela se manifesta no clique fácil da pornografia e na masturbação solitária. Naquele instante, o homem não está buscando sexo, está buscando amparo. Carl Jung descrevia esse fenômeno como o conflito entre o arquétipo da mãe e o do pai. A mãe oferece aconchego, proteção, regresso ao ventre psíquico. O pai, por outro lado, é aquele que corta o cordão, que chama o homem para o mundo, que exige ação, presença, estrutura. E é justamente isso que o homem criança recusa. Ele quer o prazer adulto, mas sem o peso da maturidade. Quer a liberdade do homem, mas com a isenção emocional da infância. Quer se sentir poderoso, sem nunca ter enfrentado seus próprios dragões? Masturbar-se compulsivamente é, nesse contexto, um retorno simbólico ao útero. É uma regressão, uma forma inconsciente de dizer: não quero crescer, ainda não estou pronto, a realidade é dura demais para mim. Mas o preço disso é alto. Porque toda vez que ele escolhe esse retorno ao conforto imediato, ele está dizendo não ao chamado da vida real. Ele adia a dor, mas também adia o amadurecimento. Ele anestesia o medo, mas também paralisa a coragem. E assim, dia após dia, o homem-criança constrói para si uma prisão invisível. Há de ser eternamente quase forte, quase maduro, quase desperto. Jung dizia que o homem que não responde ao chamado do pai interior, essa força que convoca para si ir à vida real, para o enfrentamento, para a ordem, se tornará um adulto infantilizado, externamente funcional, internamente perdido. Esse homem pode ter um emprego, filhos, uma aparência de normalidade, mas por dentro ele é governado por instintos primários que ele nunca aprendeu a integrar. E sempre que se sente desafiado, corre para o esconderijo da masturbação, como quem volta ao quarto da infância depois de um pesadelo. É por isso que a compulsão não é apenas sexual, ela é simbólica, é a expressão corporal de uma alma que se recusa a crescer. E enquanto o homem não ouvir o chamado do pai, esse arquétipo que o convida a se erguer, a integrar sua sombra, a conquistar sua própria autoridade, ele continuará pequeno, não no corpo, mas no espírito. Ele pensa que domina o próprio desejo, que por poder decidir o momento, o lugar, a fantasia, ele está no controle. Mas, como advertia Jung, o ego adora se enganar. E aquilo que parece escolha, muitas vezes, é apenas obediência disfarçada. Obediência a um padrão interno, antigo, compulsivo, nascido do medo. O homem que se masturba compulsivamente não está exercendo liberdade. Ele está fugindo. E o que mais teme não é a abstinência, nem o desejo. É o outro real. A mulher real. O corpo real, com suas emoções, suas imperfeições, suas exigências, porque estar com alguém não é apenas despir o corpo, é despir o ego, é se deixar ver, é ceder o controle. E aí está o ponto central. Na masturbação, ele é Deus, ele cria o cenário, ele domina tudo. Não há falha, rejeição, vulnerabilidade. Na intimidade real, ele é humano, imprevisível, suscetível à dor, ao toque que não funciona, ao olhar que atravessa. E é justamente isso que ele não suporta: ser visto, ser tocado de verdade, ser afetado por alguém fora de sua própria mente. Por isso ele prefere o mundo das fantasias. Ali, ele nunca falha, nunca é rejeitado, nunca precisa lidar com a complexidade de um outro ser humano. Mas isso tem um custo: a solidão. A masturbação compulsiva se torna, então, um substituto psíquico da intimidade. É como se dissesse ao inconsciente: eu me basto, não preciso de ninguém. É mais seguro assim. Mas lá no fundo, ele sente.
Sente o vazio depois do prazer. Sente o silêncio ensurdecedor depois do clímax. Sente que, por mais real que pareça a fantasia, ela nunca o preenche de verdade. Jung nos lembrava que todo sintoma é uma tentativa de cura, e talvez, nesse ato repetido, esteja o grito de um coração que quer, sim, conexão, mas não sabe como, ou não acredita que é digno dela. O caminho para sair desse ciclo não começa com abstinência, começa com vulnerabilidade, com o reconhecimento de que o controle é uma ilusão e que é justamente no espaço onde não se controla tudo, onde se arrisca, onde se erra, que o amor verdadeiro pode acontecer. Não é o desejo que precisa ser eliminado, é o medo que precisa ser olhado. Só então, a sexualidade pode deixar de ser uma prisão e se tornar o que ela realmente é: uma ponte para o outro, uma dança entre duas almas, uma expressão da vida, não uma fuga dela. Existe um momento em que o ciclo já não engana mais. O prazer rápido se esvazia, a fantasia começa a parecer infantil e ele se vê ali, parado, encarando o espelho, não do banheiro, mas da alma. É nesse instante, quando a repetição começa a doer mais do que aliviar, que o despertar pode acontecer. Carl Jung chamou isso de o início da individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, não quem o mundo te ensinou a ser. E esse processo não começa com força de vontade ou culpa, mas com algo mais raro: consciência. Consciência de que a masturbação compulsiva não é o problema. Ela é o sintoma de uma vida dividida, de um homem que separou o corpo da alma, o desejo da presença, o prazer da verdade. Nesse ponto da jornada, a pergunta muda. Não é mais como eu paro, mas o que eu não estou vendo, o que esse hábito me protege de sentir, qual emoção está gritando por trás desse impulso, e quando ele começa a escutar, não com julgamento, mas com curiosidade, algo novo se move dentro dele. Ele percebe que por trás do desejo existe tristeza, por trás da urgência existe solidão, e por trás do ciclo existe uma alma pedindo acolhimento. Jung dizia que o que você nega te submete, o que você aceita te transforma. É nesse ponto que o homem começa a se apropriar da sua sombra, a ver que sua raiva tem voz, que sua intensidade tem poder, que seu desejo não é um inimigo, é uma força vital que só precisa de direção. A masturbação perde seu poder quando ele já não precisa mais fugir, quando ele aprende a lidar com frustração, a sustentar o vazio sem preenchê-lo depressa, a buscar conexão verdadeira em vez de substituições digitais. Isso não significa que ele nunca mais vai se masturbar. Significa que não será mais escravo disso. Que quando o fizer, será consciente, como expressão de prazer, não como fuga do sofrimento. Ele começa a se reconstruir por dentro, peça por peça, dor por dor, integrando aquilo que passou a vida inteira tentando negar. E é aí que algo extraordinário acontece. O desejo não desaparece, ele se expande. Deixa de ser apenas sexual e se torna existencial. Vontade de criar, de amar, de viver com verdade. Esse homem não é perfeito, ele ainda erra, ainda sente vontade de escapar, mas agora ele reconhece o chamado e tem coragem de voltar, de respirar, de escolher. Esse é o início da verdadeira liberdade. Não a ausência de desejo, mas a presença de consciência. Ele não se tornou santo, não eliminou o desejo, mas algo mudou, e profundamente. Agora ele escolhe, e isso muda tudo. A masturbação já não é uma prisão silenciosa, é uma opção. E como toda escolha madura, ela vem acompanhada de consciência, de contexto, de significado. O homem maduro sabe que pode acessar o prazer, mas não precisa dele para anestesiar seu vazio. Carl Jung nos ensinou que a integração não é sobre apagar os impulsos, mas sobre incorporá-los dentro de um todo maior.
O homem maduro não luta contra a sua sexualidade. Ele a reconhece como parte essencial da sua energia vital, mas agora canalizada, direcionada, integrada com o que ele quer construir no mundo. Esse homem não foge mais da intimidade. Ele aprendeu que conexão exige coragem e descobriu que é possível ser forte e vulnerável ao mesmo tempo. Ele ainda sente vontade de escapar às vezes. Ainda sente o peso da solidão, da raiva, do cansaço. Mas agora, ao invés de correr automaticamente para o velho ritual, ele pausa, respira, escuta. Do que eu realmente preciso agora? Essa pergunta o guia. E muitas vezes, a resposta não tem nada a ver com sexo. Às vezes, é descanso. Outras, é afeto. Às vezes, é apenas um momento de silêncio para sentir a própria dor sem julgamento. Esse homem compreendeu o que Jung sempre alertava. Você não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E foi assim que ele cresceu, não tentando ser perfeito, mas aceitando quem é, inteiro, contraditório, real. E então, o desejo que antes o dominava se transforma em energia criadora. Ele passa a usar sua força sexual para escrever, construir, amar, enfrentar. O mesmo fogo que antes o queimava agora o move. E se por acaso ele escolher se masturbar, não será para fugir de si, mas para se reconectar consigo. É aqui que o vício se dissolve, não porque foi vencido, mas porque foi compreendido. A consciência criou espaço, e onde há espaço, há escolha, e onde há escolha, há poder. Esse é o homem que retornou do submundo, não o mesmo, mas mais inteiro. Ele passou anos tentando vencer a si mesmo, lutou contra o desejo, contra o impulso, contra o corpo. Mas só quando parou de lutar, começou de fato a se libertar. Carl Jung dizia: a sombra é 90% ouro, ou seja, tudo aquilo que ele negava, o impulso, a raiva, o desejo, a intensidade, eram na verdade sementes de poder. Mas poder não pode ser negado, ele precisa ser cultivado. A masturbação compulsiva, que por tanto tempo foi sua prisão, agora se revela como um mestre disfarçado, porque ela o conduziu, dia após dia, ao ponto de ruptura. Mostrou onde doía, mostrou o que faltava, mostrou quem ele não era mais capaz de fingir ser. E nesse ponto, a transformação acontece. Ele não quer mais se livrar da sombra, ele quer se relacionar com ela. Ele entende que a parte de si que buscava intensidade, fuga, prazer desesperado, na verdade, só queria viver com verdade. Essa parte não precisa ser silenciada, precisa ser ouvida, precisa ser integrada. E quando isso acontece, a vida se transforma. Ele começa a sentir um novo tipo de poder. Não aquele explosivo, desesperado, urgente, mas um poder calmo, estável, um fogo que não queima, aquece. A sombra, agora reconhecida, o protege. Dá limite, dá foco, dá coragem para dizer não, para manter a palavra, para construir uma vida com presença. O que antes era compulsão, agora é bússola. Cada vez que o desejo cego tenta surgir, ele não foge mais. Ele escuta, ele pergunta: o que isso está tentando me mostrar? Essa é a liberdade de verdade. A liberdade de não precisar mais escapar, de poder estar consigo, inteiro, sem vergonha, sem auto-engano. O homem que atravessou o inferno da compulsão e saiu do outro lado não é perfeito, mas é livre, porque conheceu sua escuridão e fez dela aliada. Jung diria que esse é o verdadeiro homem inteiro, aquele que uniu o fogo do desejo à luz da consciência, aquele que transmutou vergonha em poder, aquele que se tornou amigo da própria alma. A masturbação não é mais o centro da sua sexualidade, é apenas uma expressão possível, não um refúgio, não uma prisão, não um segredo sujo. E agora ele caminha diferente.
mais leve, mais firme, mais inteiro, porque a sombra que antes o devorava em silêncio agora caminha ao seu lado, como uma companheira, como um lembrete, como a prova viva de que ele cresceu. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, não ignore. Esse pode ser o começo da sua jornada. Se inscreva no canal O Buscador, onde toda semana revelamos as verdades que o mundo silencia e te convidamos a enfrentar sua sombra, despertar sua consciência e se tornar o homem que você nasceu para ser. Você não está sozinho, mas precisa escolher continuar fugindo ou começar a buscar.